Vamos explorar primeiro as configurações que encontramos na janela de preferências. Você pode usar as teclas de atalho Ctrl+, para acessar a janela ou ir até o menu do DaVinci Resolve e clicar na opção de Preferências. Na mesma janela, vamos encontrar duas seções, a do Sistema e a do Usuário. Começando com a seção do Sistema, em Memória e GPU, vamos configurar o uso de memória do sistema, que no meu caso é de 32 GB. Podemos limitar o uso de memória Resolve ou de caixa de memória Fusion, ou deixar tudo no máximo, que é referente a 75% do total que o computador possui. Essa é uma área do seu computador que compensa investir para trabalhar melhor com o DaVinci Resolve, levando em conta que o aplicativo explora muito o uso de memória RAM, principalmente nos recursos da página do Fusion. Em configurações de GPU, é onde o próprio DaVinci faz as configurações quando reconhece a sua placa de vídeo dedicada. É recomendado pela Blackmagic Design manter essas configurações padrão, levando em conta que o próprio aplicativo já encontrou a melhor configuração para o seu PC quando estava sendo instalado. Geralmente quem usa a versão Studio, que é a versão paga do aplicativo, costuma trabalhar com duas placas de vídeo ao mesmo tempo, recurso que só está liberado lá, e aí sim faz mais sentido personalizar a configuração de GPU. Em armazenamento de mídia é onde vamos indicar quais são os locais de armazenamento de mídia dentro do nosso SSD, que é o sistema de armazenamento recomendado para instalar o DaVinci Resolve, levando em conta que um HD de disco não é viável, porque é muito lento para rodar o programa. Aqui eu posso adicionar ou remover uma repartição do meu computador, levando em conta que a seguinte recomendação de que o primeiro local de armazenamento de mídia na lista acima será usado para armazenar fotogramas da galeria e arquivos caixa. Esse local deve estar conectado permanentemente ao seu sistema, o que significa que a primeira opção não deve ser alterada, porque ela também foi adicionada no momento da instalação do aplicativo, por ser o local mais eficiente que foi encontrado no seu computador, ou seja, tudo que for usado como armazenamento externo deve seguir abaixo do primeiro. A opção Exibir locais de armazenamento conectados automaticamente devemos deixar marcada, e em local de geração de proxies, vamos deixar marcado a opção Usar definições de projeto, porque vamos estabelecer em qual local vamos gerar os nossos proxies na janela de definições de projetos, que veremos mais à frente. Nas opções de decodificação, vamos deixar marcado Usar GPU para decodificação de Blackmagic RAW, que está ligado ao modo de filmagem em RAW, que permite capturar as cores reais de um local, gerando um arquivo que pode ser manipulado posteriormente, para alcançar o máximo de qualidade das cores capturadas naquele momento, de acordo com a ciência de cores de cada câmera. Deixando marcado, estamos indicando que usaremos a nossa GPU para acelerar esse processamento. A opção Usar decodificador EasyDCP deixaremos desmarcada, pois está voltado para o tratamento de cor para quem trabalha com projetos para o cinema. Recarregar arquivos crescentes automaticamente no pool de mídia e transmitir arquivos durante o download do Blackmagic Cloud podemos deixar como está, por se tratar de como vamos trabalhar com os nossos arquivos se estivéssemos compartilhando na nuvem, através do Blackmagic Cloud, que é um serviço pago. Em usar GPU para R3D, podemos deixar como está, em demosaicagem. Em entrada e saída de vídeo e áudio, não teremos acesso à primeira opção, entrada e saída de vídeo, a não ser que você possua uma placa de captura de vídeo da Blackmagic Design, que possibilite conectar uma câmera para gravar direto na página de corte do DaVinci Resolve. Já na opção de entrada e saída de áudio, podemos alterar o mecanismo de entrada e saída de áudio caso você possua mais de um sistema de entrada e saída no seu computador, que é o meu caso. Eu tenho uma placa de áudio conectada ao meu computador que permite administrar através das configurações dessa placa tudo a respeito de entrada e saída de áudio, através dos monitores de referência, fone de ouvido e saída de áudio auxiliar. E para a entrada eu posso selecionar qual das duas opções eu devo usar para captar o áudio do meu microfone. Para quem está usando uma placa de áudio, as configurações aqui deverão seguir as recomendações do seu fabricante. E para quem está usando o áudio do sistema, as duas configurações referente à latência está de acordo com o necessário para usar o aplicativo. E isso está ligado aos milésimos de segundos de atraso de reprodução dos seus arquivos na linha de tempo, e o atraso que ocorrerá caso você esteja gravando a sua voz na página do Fairlight. E se você desmarcar a opção Configuração Automática de Alto-Falante, ainda haverá a possibilidade de configurar outras formas de monitoramento caso você possua, o que também se aplica na opção
entradas externas do sistema de monitoramento. Na opção Plugins de vídeo, que são os plugins OpenFX de terceiros que você pode comprar e instalar para usar no DaVinci Resolve, teremos essa janela para habilitar ou desabilitar todos, caso necessário. São plugins de efeitos visuais que podemos usar no nosso projeto, tipos que temos disponíveis de graça aqui no DaVinci Resolve, que veremos nas próximas aulas aqui no canal. Já em plugins de áudio, é onde podemos administrar os nossos plugins de tratamento de áudio e podemos baixar nas páginas dos seus desenvolvedores, a exemplo dos equalizadores, compressores, efeitos de reverberação e muito mais. Lembrando que o próprio DaVinci Resolve possui seus próprios plugins nativos de tratamento de áudio. Se você possui algum instalado no seu computador, a primeira alteração que você precisa fazer é adicionar em Efeitos VST o local onde se encontra o arquivo DLL do seu plugin. Geralmente os plugins são instalados na pasta Steinberg em arquivos de programa. Depois de adicionado a localização dos seus plugins, você encontrará em plugins disponíveis todos eles, podendo habilitar e desabilitar todos quando preferir, ou algum específico marcando a caixinha que está logo à frente dele. É aconselhável, se você tem muitos, deixar marcado apenas os mais usuais, para não sobrecarregar a leitura dos mesmos todas as vezes que você abrir o aplicativo. E caso você não possua nenhum, eu vou ensinar a baixar alguns grátis nos próximos vídeos aqui do canal, que vão fazer toda a diferença na hora de tratar o áudio dos seus projetos. Aconselho você a não perder nenhum vídeo aqui do canal. E na opção Configurar processamentos de áudio externo, é para configurar aqui caso você os possua. A opção Painéis de controle está relacionada a uma série de painéis que a Blackmagic Design desenvolveu para facilitar na hora de tratar as cores, fazer edição, tratamento de áudio e muito mais. E tudo é possível configurar por aqui. São equipamentos extraordinários que infelizmente ficam inviáveis por conta do valor que está em dólar. Em geral, temos algumas opções de cunho pessoal. É algo que vale a pena você investir um tempo para descobrir se alguma dessas funções será viável ou não. Destacando as opções que já estão marcadas, é aconselhável manter do jeito que está, porque trata sobre relatórios importantes que podemos enviar para a Blackmagic Design caso o aplicativo trave de forma inesperada. Como estamos trabalhando com DaVinci Resolve de forma grátis, eu acredito que é justo essa cooperação, levando em conta que estamos contribuindo para o aprimoramento do programa, para evitar futuros travamentos. Em local de LUT, podemos adicionar ou remover um local, caso você tenha baixado os LUTs, que são os arquivos que funcionam como predefinições de classificação de cores. Eles podem ser usados para padronizar a cor de várias câmeras ou para aplicar um efeito específico. É aqui que você pode administrar cada um deles. Já em contas da internet é onde você pode logar em sua conta para fazer o upload direto pelo DaVinci, ou no caso da Blackmagic Cloud, se você for partilhar um projeto. E para finalizar em sistema, temos a última opção, Avançado. Essa guia é usada para configurações especiais do Resolve e parâmetros de SAN, aplicáveis a sistema de arquivos mais antigos. Agora vamos passar para a seção de usuário. Mas antes eu quero te pedir que você clique no link que está aqui embaixo na primeira linha da descrição para abrir a minha página sobre o meu curso do DaVinci Resolve. Dependendo em qual momento você está assistindo esse vídeo, esse curso pode ser seu por apenas R$ 37,90. Clique no link para saber como é possível um curso completo do DaVinci Resolve custar tão barato assim. Te espero no curso! Na seção de usuário, na primeira opção Configurações de usuário, teremos novamente algumas opções de área de trabalho, que são de cunho pessoal, a exemplo da mudança de idioma, que eu prefiro trabalhar com o aplicativo em português. Já tem pessoas que preferem manter o aplicativo em inglês. As demais opções eu sempre deixo como está. Cabe você tirar um tempo para descobrir as funcionalidades das demais, para saber se vai ser funcional trabalhar com alguma delas no seu cotidiano. Agora, na opção de salvar e carregar projeto, teremos algumas configurações importantes. Em carregar definições, eu deixo desmarcada a única opção de carregar todas as linhas de tempo ao abrir o projeto, para não sobrecarregar o aplicativo caso eu abra um projeto com muitas linhas de tempo. É preferível estar apenas com a atual carregada ao abrir. Agora, em salvar definições, é muito importante você deixar marcada a opção Salvar ao vivo, que nada mais é do que o salvamento automático no decorrer dos processos dentro do aplicativo. Além de trazer mais segurança para o projeto, o salvamento acontece de forma natural e você nem percebe por ser tão sutil. A outra opção que eu também gosto de deixar marcado é Backups da linha de tempo, levando em conta que eu terei um histórico de backups da linha de tempo caso necessário. E a opção de Backups de projeto
eu acho ideal para projetos maiores e mais complexos. Eu vou explicar como funciona o sistema de backups. Entender o sistema de backups em minutos, horas e dias é muito simples. Nos três é usado o método conhecido como APF, avô, pai e filho. Em minutos, por padrão, o novo backup é salvo a cada 10 minutos, resultando em 6 backups na última hora. Depois de 1 hora de trabalho, um backup por hora é salvo e os backups por minuto começam a ser descartados na base do primeiro a entrar e o primeiro a sair. Por padrão, isso significa que você terá apenas 6 backups por vez, que representam a última hora de trabalho. Por horas, por padrão, 2 backups de hora em hora são salvos para o dia atual. Após esse número, os backups por hora começarão a ser descartados na base do primeiro a entrar, primeiro a sair. E por dia, o último backup salvo em um determinado dia é preservado como backup diário desse dia. E por padrão, os backups diários são salvos apenas por 2 dias. Em local de backup, é possível alterar a pasta onde serão arquivados os seus backups, clicando em Buscar. Em Edição é onde podemos alterar as configurações da nova linha de tempo, que é diferente das definições de projeto, por se tratar do modo como iniciar a nossa linha de tempo em cada vez que dermos início a um novo projeto. Como todas as opções que estão nesta aba podem ser personalizadas diretamente na linha de tempo, eu aconselho fazê-las por lá, caso necessário. Encontramos também as opções de repartições inteligentes automáticas, que é a forma de criar repartições para administrar todos os nossos arquivos em projetos maiores. Em configurações gerais, também teremos todas essas opções que podem ser alteradas facilmente na linha de tempo. E por fim, veremos os fades padrão, que podemos alterar facilmente em cada um dos clipes caso necessário. As opções Cor e Fairlight são para usuários mais avançados, que poderão personalizar caso ache necessário. Para o cotidiano, eu não altero nada. Em configurações de reprodução, eu deixo marcado as 2 primeiras opções, ocultar sobreposições da IU e minimizar atualizações da interface durante a reprodução. E o modo de desempenho eu prefiro deixar no automático, para que o aplicativo escolha a melhor opção para o meu computador. Em painéis de controle, podemos alterar alguns parâmetros de sensibilidade do painel, caso possuirmos um. E para finalizar aqui em Preferências, teremos a opção de metadados, que podemos criar várias predefinições de metadados, que é a forma de identificar cada arquivo individualmente, levando em conta as informações contidas em seus metadados, que foram gerados na hora da captação pela câmera ou por metadados que incluímos manualmente em cada um dos arquivos. E por fim, você pode clicar lá em cima nos 3 pontinhos para salvar preferências do usuário como predefinição, para criar uma predefinição específica para cada projeto ou importar preferências do usuário como predefinição, se já houver uma, e redefinir preferências do usuário. E agora clique em Salvar, para manter essas configurações para todas as vezes que abrir o programa. Agora vamos conhecer tudo sobre as configurações das definições de projeto. Você pode acessar através do ícone de engrenagem, que se encontra no canto inferior direito, ou usando as teclas de atalho Shift 9. É na primeira opção Configurações Master, onde podemos configurar qual será o nosso formato da linha de tempo. Todas as vezes que você iniciar um novo projeto, o aplicativo vai manter esse padrão da linha de tempo. Caso você queira alterar a resolução da linha de tempo, que se encontra em 1920 por 1080 HD, basta clicar na seta para baixo, para escolher outra resolução pré-estabelecida. Ou você pode clicar em Custom, para digitar nos campos abaixo uma resolução personalizada. E caso for editar um vídeo na vertical, basta marcar a caixinha. Em proporção de pixel, podemos deixar marcado quadrado. As outras opções são para câmeras muito específicas que não usamos rotineiramente. A taxa de quadros da linha de tempo estabelece a contagem de quadros por segundos que a sua linha de tempo vai manter, de acordo com seus arquivos. É aconselhável manter a mesma taxa de quadro em que você gravou seus arquivos. No meu caso, a minha webcam grava no máximo 30 quadros por segundo. A opção Habilitar processamento de entrelaçamento também está ligada a um tipo de câmera específica e não precisa marcar. A taxa de quadro de reprodução será sempre a mesma da linha de tempo. Em monitoramento de vídeo, são as configurações que vão estabelecer os parâmetros do seu monitor. Se você tem um monitor comum, não precisa alterar nada, mas se você tiver um monitor com funções específicas, consulte o manual do fabricante para configurar essa seção de acordo com o seu monitor. Já em mídias otimizadas e caixa de renderização, é onde podemos estabelecer em qual resolução ou formato vamos trabalhar com as nossas mídias proxy, otimizadas
ou no modo cache de renderização. Se você já sabe trabalhar com mídias proxy otimizadas e em cache, você já deve saber que o formato DNxHR é o mais aconselhável, e a resolução irá variar de acordo com seu computador. Você pode testar desde a metade até 1/16, ou se preferir, você pode deixar na opção Selecionar automaticamente, que o próprio aplicativo já tem estabelecido qual é a melhor resolução para o seu computador. E se você ainda não sabe trabalhar com as mídias otimizadas e proxy, e com um cache de renderização, escreve aí nos comentários para que eu faça uma aula só a respeito desse assunto. Em pastas de trabalho é onde vamos escolher onde vamos manter os arquivos, que são gerados quando trabalhamos com proxies, arquivos cache e fotogramas. Aqui podemos seguir o mesmo conceito, de que se o DaVinci Resolve já estabeleceu esses caminhos no seu computador, é porque é melhor mantê-los, pois levar esses arquivos para um outro local de armazenamento que não seja eficaz pode acarretar lentidão nos processos. E para finalizar em configurações master, teremos a opção de interpolação de quadros, que basicamente são as formas de se trabalhar com a alteração de movimento de uma filmagem, acelerando ou desacelerando. Aqui tudo é passível de teste, de acordo com as configurações do seu computador. As configurações padrão já atendem bem às alterações de velocidade que usaremos rotineiramente. Porém, quando eu quero alcançar um resultado mais sutil, eu faço as seguintes alterações. Eu mudo em reprogramar processamento de mais próximo para fluxo óptico. Em modo de estimativa de movimento, eu altero de padrão mais rápido para a quarta opção, padrão otimizado. Você deve ter percebido que as 4 primeiras opções são iguais. Na verdade, a tradução está incorreta. A terceira e a quarta opção deveria se chamar aprimorado mais rápido e aprimorado otimizado. Quando tiver um tempo, eu vou mandar um e-mail para Blackmagic Design para informar esse erro. E em intervalo de movimento, eu prefiro manter em médio. Essas opções de interpolação de quadro, em especial, podemos encontrar no final da janela do inspetor, para fazer essas alterações de forma individual em cada clipe. Caso tenha poucos clipes para fazer alteração de velocidade, compensa fazer por lá. Agora vamos para as opções tamanho de imagem, que é onde vamos indicar para o aplicativo qual é a forma que queremos aplicar quando é necessário redimensionar um arquivo que vamos utilizar em nosso projeto, que seja diferente da resolução que estabelecemos anteriormente. A exemplo de quando estamos trabalhando em 4K, que é o máximo que o DaVinci Resolve nos permite exportar, e trazemos para dentro do projeto um arquivo que tenha sido gravado originalmente em HD. Será necessário fazer esse redimensionamento através dos filtros que podemos escolher aqui em Redimensionar filtro. Clicando na seta para baixo, vamos encontrar as seguintes opções: mais moderado, bicúbico, bilinear, mais nítido e personalizado. E eles estão na ordem em que aumenta a qualidade. Em caso de computadores fracos, use a opção mais moderado. E se o seu computador tiver uma placa de vídeo, naturalmente você pode escolher a opção mais nítido. Ainda é possível personalizar caso você esteja habituado com alguns desses filtros que podemos selecionar. Em geral, pode se manter em mais nítido. Em qualidade de desentrelaçamento, podemos deixar em normal, caso apareça algum arquivo que tenha sido gravado com uma câmera que usa esse tipo de configuração. E a opção DaVinci Neural Engine só está disponível para quem tem a versão Studio do aplicativo. Em tamanho de entrada é onde teremos 4 opções para os arquivos com resolução incompatíveis, que são elas. O corte central sem redimensionamento vai deixar sobrando em todos os lados da imagem e não vai fazer alteração nenhuma. Já a opção Redimensionar o quadro completo com corte vai cortar uma parte em cima e outra embaixo, para fazer caber toda a imagem dentro do visualizador. Na opção Redimensionar a imagem inteira para ajustar, vai fazer a imagem caber, porém vai deixar 2 lacunas nos cantos do visualizador. E por fim, na opção Esticar todas as extremidades do quadro, vai fazer com que a imagem caiba totalmente, porém gerando uma grande distorção por ter esticado toda a imagem, para caber inteira dentro do visualizador. Eu prefiro deixar na terceira opção, Redimensionar a imagem inteira para ajustar, para posteriormente tomar as minhas próprias decisões. E na opção Tamanho de saída é para quando formos exportar os nossos projetos. Faz mais sentido manter a caixinha marcada em corresponder configuração da linha de tempo para manter o padrão estabelecido nas configurações master. E a opção de super redimensionamento só está disponível para a versão paga. Partindo para gerenciamento de cor, podemos fazer algumas alterações em espaço de cor e transformações. Em ciência de cores, é aconselhável manter o DaVinci YRGB, que é a ciência mais usada em redes sociais. As demais opções estão voltadas para o mundo do cinema, e deve ser usado apenas se necessário.
Em espaço de cor da linha de tempo e espaço de cor de saída, podemos escolher a opção REC 709 Gamma 2.2, que também é mais usual para criadores de conteúdos. Em tabelas de linearização, só é aconselhável fazer alterações se você trabalha muito com LUTs, para colorir os seus projetos. Como não é o meu caso, eu não altero nada. E na opção Normas de Transmissão, está ligado com a capacidade que o DaVinci Resolve possui de transmitir qualquer programação ao vivo, com diversas funcionalidades em tempo real, para quem possui os equipamentos necessários. Em opções gerais, teremos uma série de opções personalizáveis que também é de cunho pessoal. Como nenhuma dessas opções eu uso no meu cotidiano, eu não altero nada aqui. E a opção RAW de câmera está ligado à ciência de cores que cada câmera profissional trabalha. Usando essas opções já é possível selecionar qual é a ciência que será aplicada em um arquivo de uma determinada câmera. Em captura de reprodução, veremos uma série de configurações voltada para a transmissão ao vivo. Em legendas de transmissão, podemos alterar o padrão das legendas que podemos incluir manualmente, porque a configuração de transcrição está reservada apenas para os usuários da versão Studio, sendo possível fazer a transcrição usando os seguintes idiomas, ou se preferir, pode deixar em alto. Clicando em Fairlight, podemos escolher a taxa de amostra da linha de tempo. É aconselhável manter em taxa de amostragem de áudio o valor de 48.000. Em barramento, deixe a opção desmarcada. Em medição de áudio, não é preciso fazer alterações, levando em conta que esses parâmetros farão mais sentido para quem está usando equipamentos para fazer a mixagem do áudio do projeto. E por fim temos a última janela, Mapeamento de Caminho, que se refere à forma de como os usuários que estão trabalhando remotamente possam conectar os arquivos dos projetos em todos os computadores envolvidos, de forma compartilhada, fazendo com que todos tenham acesso aos arquivos originais. E isso está ligado com o Cloud do Blackmagic Design, que é a forma de compartilhar e manter os nossos arquivos em nuvem. E para que você não tenha que precisar definir tudo de novo, sempre que for abrir um novo projeto, você pode clicar nos 3 pontinhos em Salvar definições atuais como predefinição e nomear. E todas as vezes que você precisar usar essa predefinição, é só clicar nos 3 pontinhos e clicar para abrir as suas predefinições. Peço que deixe um like no vídeo e escreva nos comentários todas as dúvidas que você tem a respeito do DaVinci Resolve, para que eu possa criar mais conteúdos como esse. Te vejo na próxima aula e valeu!